Olá, pessoal. A gente vai gravar para vocês agora uma aula sobre um filósofo extremamente importante na história da filosofia, porque principalmente a teoria dele, a corrente filosófica dele, né, o arcabouço filosófico dele, complementa uma ideia de lógica com muita lógica. Desculpa se eu fui assim redundante, tá? Mas segundo esse Hegel que a gente vai estudar agora, a lógica serviria para buscar a verdade, né? Se isso, então aquilo. Então, até Hegel, as afirmações filosóficas podiam partir de uma premissa não existente, certo? Veja, quando nós caminhamos na linha de filósofos e quando a gente estuda Kant, a gente percebe que na afirmação de Kant, na linha filosófica de Kant, a verdade só pode ser obtida através da percepção, mas devem haver certas premissas, né? Devem haver certos conhecimentos do indivíduo para que ele possa assimilar a verdade através da experiência. Se ele não tem noção do que é uma coisa. Eu vou fazer um exemplo, eu vou dar um exemplo crasso, né? Um exemplo assim, como vocês dizem, bizarro. Se a gente não tem uma noção do que é redondo, fica difícil de aprendermos o que é uma roda. Uma roda de carro, por exemplo. A gente pode até ver uma roda de carro e ter aquela noção. Mas, geometricamente, nós precisamos saber, a estrutura do saber exige que você, por exemplo, se você fosse ter que explicar por que uma roda de carro roda, por que o carro é colocado sobre rodas. Aí você vai falar, bom, porque a roda é redonda, não tem canto. Então, né, ela vence o atrito com mais facilidade. Bom, enfim, existem alguns fundamentos filosóficos que devem anteceder o conhecimento da verdade. Assim como esse exemplo meu ridículo deixa bem claro que você tem que ter fundamentos de geometria, você tem que ter noções de geometria para poder assimilar a verdade sobre uma roda. Por que uma roda é redonda, certo? Para poder formar conceitos, se você tiver questionamentos nesse nível, até chegar no atrito, né? Por que a roda vence o atrito com mais facilidade? Porque é uma roda, porque não tem cantos e você não tem oscilação. Enfim, para todo tipo de assimilação de verdade, se a pessoa quiser esmiuçar aquilo até o final, se o indivíduo quiser destrinchar uma informação até o final para aceitar aquela verdade como absoluta e participar da construção do conhecimento dela, ele precisa de premissas, segundo Kant. E eu, particularmente, professor Márcio, também acredito nisso. Por exemplo, vocês vamos supor que o ano que vem vocês vão fazer o terceiro, vão se formar. Aí, vamos supor, o aluno Gustavo, vai. É fictício. Ele quer fazer engenharia. Aí ele chega na faculdade de engenharia e começam os cálculos, né? Porque a engenharia praticamente é isso. Ele tem que conhecer as 4 operações, tem que conhecer, por exemplo, a prioridade, né, de parênteses, resolver os parênteses primeiro, depois os colchetes, depois as chaves, para poder aprender os cálculos integrais e derivados, para poder aprender as funções logarítmicas,
Veja bem, gente, isso tudo são detalhes que, assim, eu tô mais ou menos que chutando coisas mais difíceis, né? Eu não sou dessa área da matemática, mas o cidadão que quer fazer engenharia, ele precisa ter um conhecimento prévio de matemática. Ele precisa ter um conhecimento da base da matemática. E mesmo vamos supor, esse mesmo cara, o Gustavo, quando ele estava quando ele começou o Fundamental 2, que ele começou a fazer operações de expressões, ele precisava ter o fundamento, que ele aprendeu no Fundamental 1, que é o princípio da soma, né? Como se adiciona, como é que se multiplica, qual a mecânica da multiplicação, qual a mecânica da divisão, qual é o funcionamento da subtração. Ele tem que saber números negativos, números relativos, né? O que está menor que zero, maior que zero, enfim. Esse mesmo menino, Gustavo, quando ele está no Fundamental 1, para aprender as operações, ele tem que conhecer os números, né? Que aí volta lá pro primeiro ano do Fundamental 1, eu acho, do segundo ano, não sei. Aí é como eu te disse, eu não tenho esse fundamento todo. Para eu aprender filosofia, eu precisei ter uma série de fundamentos a respeito de origem do pensamento, a transformação do teu pensamento, o desenvolvimento do teu pensamento. Como eu estou falando para vocês. Por isso que eu sou capacitado a ensinar isso para vocês. Porque eu já cheguei num nível que precisava de vários subsensores, né, como a gente chama em pedagogia. Mas assim, vamos trazer para uma linguagem bem simples. A gente precisa, para você alcançar níveis maiores de conhecimento, para você desenvolver o conhecimento e assimilar aquilo como verdade e poder usar aquele conhecimento para obter outro conhecimento e assim por diante, você sempre vai precisar de conhecimentos anteriores, né? Como eu dei o exemplo da matemática, como eu dei o exemplo da geometria na roda do carro, para o engenheiro, coisa e tal, enfim. Você entendeu? Então, mesmo olha, tá, tudo bem, a gente foi pelo lado da exata, né? Da matemática, que é uma ciência exata, que a gente chama de exatas, né? Tá dentro das exatas. Vamos para as biomédicas. Aí a gente pega o exemplo da Maria. A Maria quer fazer medicina. Aí eu não sei, aí eu tenho menos conhecimento ainda, mas chegando nas primeiras aulas de medicina, provavelmente ela tem que conhecer o corpo, né? A função de cada órgão, não sei, eu acredito que tenha que ter esse conhecimento prévio. Eu não tenho certeza disso que eu estou falando. Ela tem que saber como montar uma lâmina de microscópio e tal, enfim. Para começar o curso de medicina, ela tem que ter conhecimentos prévios que ela adquiriu nas aulas de biologia do ensino médio, né? Com o TJ. Por exemplo, aí voltando um pouco mais, para ela ter aqueles conhecimentos que o TJ passou para vocês no ensino médio, você tem que ter conhecimentos prévios do Fundamental 2, né? Eu nem tenho ideia de como é o nome do professor de biologia ou da professora de biologia do Fundamental 2 aí do objetivo. E assim por diante, regredindo. A teoria kantiana, ela se baseia nesse fato. Para você adquirir conhecimento e aumentar o seu conhecimento, expandir o seu conhecimento a respeito de um determinado assunto, você tem que ter conhecimentos prévios. Você tem que saber como funcionam as coisas para você entender a natureza. Gente, é um tanto quanto abstrato, né? Por isso que filosofia é uma coisa meio louca. Você precisa fazer faculdade e às vezes uma pós-graduação, uma preparação em, em ciências naturais, inclusive em matemática, porque tem muito a ver. Bom, enfim. Resumindo para vocês, do segundo ano médio, a lógica segue a mesma linha. Para você fazer duas afirmações, uma, uma tese, uma antítese e obter uma síntese, você precisa ter
certeza, segundo Hegel, de que aquela tese e aquela antítese, ou seja, a tese é uma afirmação, a antítese é uma contra-afirmação, e que juntando características das duas você vai obter uma tese, né? Uma síntese, que é o resultado da tese e a antítese, certo? E para fazer essa afirmação e obter essa síntese verdadeira, para obter a verdade, você precisa ter certeza de que a tua tese, de que a tua antítese são verdadeiras também. Gente, quer ver? Cadê a apostila? Vou pegar a apostila para vocês. Aqui, a gente, na página 7.3, a gente tem um exemplo aqui muito legal a respeito da lógica hegeliana e da lógica anterior a Hegel, certo? Vamos esquecer aquela linha filosófica de Kant, do pré-conhecimento, por enquanto. Veja só, vejamos no que consiste a lógica dialética, né? A lógica de Hegel, a lógica de Hegel é uma lógica dialética, de afirmação e contra-afirmação, e aí uma conclusão, que é a síntese. Muito bem, ó. Aí a gente tem aqui, na lógica tradicional, a gente teria todo A é B, X é A, portanto, X é B. Se todo A é B e X é A, portanto, X é B. Isso aí não... Nenhum de nós vai ver problema nisso. Se você chegar para uma criança, ela vai começar a questionar o que é A, o que é B, como assim todo A é B, aquela coisa de conjunto que a gente aprende, eu acredito que no Fundamental 2, né? Conjunto, todo, aquela intersecção, eu não sei, eu estou usando, por exemplo, a evolução pedagógica, né? A evolução de vocês na escola como um exemplo de desenvolvimento de lógica, como um exemplo de desenvolvimento de pensamentos. Ou seja, você conhece um pensamento básico, daqui a pouco aquele pensamento básico vai ser incrementado pelo próximo professor daquela matéria no ano subsequente, né, no ano seguinte, e depois um outro professor no ano seguinte ao segundo, ele vai incrementar aquele conceito, ele vai aumentar aquele conceito, ele vai pegar aquilo que você já conhece e vai acrescentar camadas, né? Vai acrescentar mais possibilidades de operação. É isso. E aí, a gente continuando com um exemplo aqui, ó. Aí, ó, tomemos agora essa sequência lógica. Página 7.3 da apostila de vocês de filosofia, hein? Todo duende é verde. E X é um duende, portanto, X é verde. Também não tem erro, né? Se você for montar essa sequência na sua cabeça, você vai imaginar o duende é verde por si, né? Certo? O duende X é um duende, né? O indivíduo X é um duende. O nome do X não se sabe qual é. Portanto, X é verde. Se o X é um duende e todo duende é verde, X é verde. Qual é o problema com essa formulação? Eu achei isso aqui muito legal, muito fácil de entender. Por isso que eu estou lendo para vocês. Justamente porque eu tenho quase certeza que vocês não vão olhar isso se eu pedir aqui na aula. Qual é o problema com essa formulação do duende? Ela carece de significado. Não existe duende. Pela lógica, não existe duende. Assim, nós no mundo normal podemos afirmar que não existem duendes. Pode até ser, para quem curte esoterismo, enfim, aquela história de anjo, certo? Mas você percebe que são conhecimentos sobrenaturais, estão acima da natureza. A gente não vê um duende no zoológico. A gente não vê um duende sem ser maquiagem num filme, né? A gente até pode ver um duende num filme que foi
um ator maquiado, né? Ele virou um duende, mas ele, na verdade, é um ser humano. Disso a gente tem certeza. A gente vê ser humano passando pra lá e pra cá direto. A gente tem certeza que existem girafas, a gente tem certeza que existem rinocerontes, mas duendes não. Percebe? São certezas. Da certeza é que partem a tese, a antítese, para que surja uma síntese, um resultado verdadeiro também. Se você começar com essa história de duende, ó, todo duende é verde. Ah, beleza, no nosso mundo fantasia, beleza, todo duende é verde. E o X é um duende. Até aí, show. Portanto, X é verde? Alguém já viu alguém verde? Alguém já viu um duende? Quem já viu pode escrever para mim e depois me contar essa experiência, por favor, que eu estou extremamente interessado em saber. Aí, ó, vem aqui a explicação. Embora a formulação seja lógica, essa do duende, ela não faz sentido. Por quê? Porque não existe duende. Então, essa síntese, portanto, X é verde, logicamente ela está certa, mas ela não expressa a verdade. Porque não tem duende. A gente não partiu de uma premissa, de uma tese que é fantasiosa, que não é verdadeira. Todo duende é verde. Qual duende? Não tem duende. Não existe duende. Tem doente, mas não duende. Assim, anãozinho verde, você entendeu? Leprechaun, aquela coisa da Irlanda. É uma lenda aquilo. Você entendeu? Então, logicamente, todo duende é verde, X é um duende, portanto, X é verde. Show. Mas não tem nada de verdade. Portanto, nas duas afirmações iniciais, né? Na tese, que todo duende é verde, e na antítese, que X é um duende. Portanto, a síntese é que X é verde. Mas não existe verdade nessa afirmação. Então, mesmo estando certa logicamente, ela não expressa a verdade. Aí, ó, vem, segundo Hegel, o objetivo da lógica é a verdade. Mas se a verdade é vazia de conteúdo, que é o caso do duende, não tem conteúdo, o que ela é então? Nada. Não representa nada, gente. Você não pode tirar. Bom, então se eu ver um X, se eu encontrar com o X, eu tenho certeza que mesmo que ele esteja de gorro, não sei o que, ele é verde. Pera lá. Desculpa. Né? Assim, vamos lá. Se alguém conhece realmente um duende, que levante a mão e venha contar pra mim. Porque realmente na natureza não tem. Eu não vi, nunca vi, né? No zoológico, pelo menos. E nem andando na rua, muito menos na floresta, na árvore e tal. Eu vi passarinho, macaco, essas coisas, mas duende não. A verdade vazia desse tipo tradicional de lógica não fornece qualquer informação. Ou seja, a verdade que resultou de uma afirmação sem fundamento lógico, sem fundamento concreto, sem ser. A verdade que ele fala aqui é a síntese, tá? A síntese, o resultado dessas afirmações dialéticas, desse ping-pong de conversa, todo duende é verde, X é um duende, portanto X é verde, essa verdade ela não tem conteúdo. Ela não é verdade. Logicamente ela está certa, a dedução lógica está certa. Porém, ela não tem verdade, ela não tem conteúdo, ela não tem realidade, tá? Eu acho que a palavra mais legal para vocês conectarem os pininhos agora é isso aí, ela não tem realidade. É só uma afirmação qualquer. Logicamente, pela lógica, ela está correta, a dedução. Porém, não tem realidade. Ela não está baseada em fatos reais, né? Tipo, duende. Vamos lá, vamos bater sempre nessa tecla, porque eu achei esse exemplo aqui show de bola. Ela não consegue descobrir a verdade real. Você entendeu? Mesmo você aplicando a lógica corretamente, as deduções lógicas,
Se você não parte de duas premissas que são verdades, que são realidades, a tua síntese também não vai ser realidade. Portanto, ela não demonstra a verdade a respeito daqueles fatos. Pareceu loucura? É, concordo, mas faz muito sentido. Gente, para quem curte, pensa no que eu tô falando. Reflete no que eu tô falando. Se você não parte de verdade, a tua conclusão não vai ser verdade também. Ela vai ter um quê de irrealidade. Vai ter um quê de coisa fantasiosa. Vai ter um quê de imaginário. E aquilo não existe. Mas na sua imaginação pode até existir. Então, mesmo estando lógico, mesmo estando corretamente lógico a dedução, ela só é verdade para você. Ela não é uma verdade universal. Ela não é uma verdade que... Porque, olha, veja só, gente. Existe uma linha filosófica que foi... que chegou como é que se diz? Numa encruzilhada, num beco, sem saída, né? Que é o idealismo e depois a ideia kantiana a respeito dos ideais e da formação da verdade. Gente, mesmo chegando num beco sem saída, como eu expliquei, num fim de linha, existiam questões filosóficas que eram irrespondíveis, não dava para responder. Ah, então por que isso? Não dava. Aí o Hegel vem com a lógica dele e resolve esse problema. Mata essa charada. Se você fez pressupostos, se você fez afirmações que não estão baseadas na realidade, essa sua resposta que você busca, ela não é real. Você pode até dar uma resposta qualquer para ela, mas ela vai ser sempre refutável, ela vai ser passível de ué. Então explica isso que você está falando. Não é bem assim. Aí a pessoa não sei explicar. Eu acho que é assim. É a diferença entre achar e ter certeza. Tá bom? Gente, isso é Hegel. É muito importante que vocês saibam quem é Hegel. Quem foi Hegel. Porque é um divisor de águas na lógica, principalmente, nisso que eu expliquei. Então, para você tirar conclusões que sejam verdade, você tem que sempre partir de afirmações verdadeiras. Ok? Eu espero não ter queimado muito os neurônios de vocês, tá? Mas não, é simples, gente. É muito simples. Se você, vamos resumir, né? Passar régua, como se diz. Se você quer chegar numa verdade comprovável, numa realidade, parta de de afirmações comprováveis, de realidades. Não parta de nada que não seja possível ser provado, ok? Porque aí, se você partir de coisas de afirmações que podem ser provadas, a tua resposta, o teu resultado também pode ser provado com os mesmos argumentos, tá bom? Gente, pela atenção de vocês eu agradeço e desejo bons estudos a todos.